Olá, tudo bem? Eu sou a professora Liliane do Colégio Margarida e eu vou passar para você algumas dicas de como interpretar bem o texto, principalmente as questões da prova Paraná, os descritores ali presentes, qual descritor que cai, qual descritor que não aparece. Lembrando também, né, que é preciso mencionar que eu estou bem feliz em dar essa aula, porque eu tenho certeza que eu estou dando aula para quem realmente está interessado, está a fim de aprender, porque só o fato de você acessar o link, de você estar assistindo uma aula, isso mostra o quanto você realmente se preocupa em aprender, se preocupa em estudar. Por quê? Porque uma parte, né, o professor deve sempre dizer isso, uma parte corresponde a ele, ou seja, uma porcentagem corresponde a ele é o mediador do processo, é ele que vai passar para você algumas técnicas, algumas dicas para interpretar de forma interessante, da melhor forma possível, mas a gente precisa lembrar, né, que a outra porcentagem é do aluno. E o aluno precisa entender que ele precisa ler, que ele precisa estudar, até para que ele tenha esse conhecimento de mundo, esse conhecimento enciclopédico, para que ele consiga ter tranquilidade na hora de responder as questões. Porque quanto mais coisas você sabe, mais você vai ter ali bastante conhecimento, vai conhecer o vocabulário, vai entender algumas expressões que estão sendo usadas no texto, vai entender que gênero é aquele, porque você vai acionar os conhecimentos de mundo. Então, você está certíssimo, é isso mesmo. Tem que ler, tem que estudar, tem que assistir às aulas, né? E vamos lá, vamos para a nossa primeira questão? Aqui nós temos um texto, né, do Carlos Drummond de Andrade, né? Olha só, Carlos Drummond de Andrade, que ficou bem famoso pelos seus poemas. Quando você acessa ali no Google, coloca lá Carlos Drummond de Andrade, quantas coisas você vai ouvir e você vai ler sobre esse escritor. Porque realmente ele é um dos maiores e melhores poetas da nossa literatura brasileira. E o Carlos Drummond de Andrade, ele também, né, escreveu alguns contos, mas assim, ele é muito conhecido pelos poemas. No caso aqui, não é o gênero poema, né? Nós não vamos nos dedicar ao gênero poema, mas nós temos aqui, como você pode observar na referência, contos plausíveis. Isso quer dizer que a resposta já está aqui. Que gênero é este? O gênero é o gênero conto. E o que eu posso passar para você em relação às características do gênero conto? Depois eu indico até e peço para você dar uma lida, pesquisar sobre esse gênero. O gênero conto, ele pertence à esfera do narrar. Ou seja, a sequência predominante ali é a narrativa. Por ser a sequência narrativa, você vai se deparar com personagens, ação, tempo, espaço, com uma estrutura que gira em torno de uma situação inicial, que desencadeia um conflito, porque há um rompimento dessa tranquilidade. Com esse conflito, nós vamos chegar ao suspense, que é o momento de maior tensão dentro da história, até chegar no desfecho, que é a finalização daquele conflito. Outra característica fundamental, nós temos outros gêneros que também têm essa sequência narrativa, como romance, a fábula, porém é preciso frisar que o gênero conto tem as suas particularidades. Ele não tem moral, por isso ele não pode ser considerado gênero fábula. Além de tudo, ele não tem vários suspenses como acontece, por exemplo, no romance, e é isso que torna esse gênero tão particular, né? Porque apesar dele ter as características comuns aos outros gêneros, ele tem ali a sua particularidade. No gênero conto, nós vamos ter apenas um suspense, né? Então nós não vamos ter vários suspenses como nos demais gêneros ali, em que temos a sequência narrativa predominante. Diante disso, também, você vai observar e vai prestar atenção agora no título do texto. Olha só o título, A Beleza Total. Vou fazer agora inferências, vou usar meu conhecimento de mundo. Então, assim, eu estou supondo que o texto fale de uma pessoa muito, mas muito bela, muito
muito bonita. E que por conta dessa beleza, aconteceu alguma coisa ali, desencadeou alguma coisa no meio dessa história. Vamos ver se confirma isso que a gente está supondo, ou seja, essa inferência, esse conhecimento de mundo que eu acabei de dar, né, de falar aqui com você. Então vamos lá, vamos ler o texto. Ah, professora, eu não quero ler texto, eu não gosto. Gente, você precisa entender que para você ir bem numa questão, não adianta só você ir ao comando da prova. Você precisa ler a questão. E precisa ler com bastante atenção, com bastante cuidado. Não importa se o texto é grande, se o texto é pequeno, porque tamanho, né? Tamanho é tamanho. Às vezes o texto ele é muito grande, mas ele é extremamente fácil. Às vezes o texto é extremamente pequeno e ele é extremamente complexo. Então vamos tirar aí alguns preconceitos, tá? Vamos ler o texto e eu tenho certeza que vai agradar e muito, porque o Carlos Drummond de Andrade, gente, costuma ser assim maravilhoso. Então vamos lá. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo. E a própria Gertrudes. Gente, como me chama atenção esse nome, né? Às vezes, assim, você olha Gertrudes, né? Gertrudes, né? E aí, essa menina Gertrudes, com esse nome um pouco peculiar, um pouco diferente, né? É ela que é tão bela, né? Os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Nossa, gente, que mulher, né? E recusando-se a refletir as pessoas da casa, porque só a Gertrudes podia, e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo, né? E o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado, olha só, o Senado aprovou uma lei de emergência proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Que mulher, que beleza, eu tô tentando imaginar que beleza é essa, né? Gertrudes não podia fazer nada. Nascer assim, era este o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Né? Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo já então enfesado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. E aí a gente tem um grande problema nessa história. Tudo aí tá relativamente tranquilo, tem um começo relativamente tranquilo, mas a gente tem um problema. A gente tem um conflito aí, a beleza da Gertrudes. Porque a beleza da Gertrudes gera vários problemas aí no desenvolvimento da narrativa, né? Vamos ao comando da prova para tentar responder? Olha aqui, o conflito central do enredo, qual que é o conflito central do enredo? Né? O conflito central do enredo é desencadeado, ou seja, quando que nós começamos a ter problemas ali na narrativa? Enredo, tá, gente? Enredo é a narrativa, é a história em si, né? O que que acontece nesse enredo aqui, nesse conto? Qual que é o problema ali, né? Pela extrema beleza da personagem, será que este é o conflito central, porque nós temos outros conflitos, mas qual que é o central, o centro do texto? Pelos espelhos que se espatifavam, então o texto está falando só sobre espelhos, é isso então, né? Pelos espelhos que se espatifavam, pelos motoristas que paravam o trânsito. Teve um momento que ele falou isso ali na narrativa, eu concordo com você, mas qual é o conflito central, né? Pelo suicídio do mordomo. Aconteceu isso, eu concordo também. Isso aqui se faz presente no texto. Mas você tem que ter a capacidade de interpretar e fazer o que pede a pergunta aqui, né? Ou seja, o conflito central. Então, por isso que você tem que observar e prestar muita atenção no comando do texto. Então, qual que é o conflito? Qual que é o problema ali? Gente, a beleza da Gertrudes, né? A extrema beleza, porque a extrema não é uma beleza qualquer, é a extrema. Então, qual que é a resposta correta? Tenho certeza que você já pensou, você até marcou muito rápido, porque não teve nem paciência para ficar ali, né, prestando atenção em todas as dicas, porque eu demorei um pouquinho, tenho certeza que você até respondeu. Qual que é? É a letra A, né? É a letra A.
Muito bem, parabéns para você. E é isso, você viu agora, acabou de ver nessa aula, o quanto é importante a gente ter uma compreensão dos gêneros que tem a sequência narrativa predominante e entender um conflito, a importância de você entender o que é o conflito numa narrativa. É isso, muito obrigada por você prestar atenção nessa aula, foi um prazer dar essa aula para esse aluno tão estudioso quanto você e até mais, tchau, tchau!